eu gostaria de ver o que vocês prepararam aí. Né? Eu acho que parece que a Jordana já está com tudo pronto aí, né, Jordana? Oi, professor, fala de novo, Você porque já o está com o áudio tá material pronto, não é isso? Sim, eu fiz junto com o Matheus. Ah, então, vocês querem apresentar logo? Ah, pode ser. Por Então, mim, tudo bem. Pode ser. Vou compartilhar a tela aqui. por favor. É, esse trabalho a gente fez ele, arquivo Word, aí eu converti em PDF e mandei via e-mail para o senhor. Ah, tá bom. Aí eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai explicar mais ou menos como é que foi feito. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Eu preferia que você ampliasse para a gente, é, Ok. porque dificulta a leitura, por favor. Ah, você tá mutado, tá, professor? Você estiver falando alguma coisa? Desculpa, se você puder ampliar, melhor. Aí vai passando. Dá um zoom. Aí isso ficou ótimo agora, dá para ler. Vocês vão falar alguma coisa ou é para eu ler? Matheus e Jordano, vocês vão falar alguma coisa ou é só para eu ler? Bom, nós vamos. Nossa, eu tava falando mutado. Perdão. É, então, vocês podem fazer a leitura, mas para não ficar muito prolixo, eu ler exatamente o que está na tela, eu vou resumir o que está aí. Ah, ótimo, melhor assim. Ok? Eu falei isso duas vezes mutado sem perceber, perdão. Ah, tá. Ah, aí o que acontece? Esse trabalho ele vai exemplificar o passo a passo do que nós vamos tomar como metodologia. A gente se baseou bem no que a gente percebeu em comum, no que a gente viu em aula e no que estava no TCC que foi recomendado. Então, basicamente, os primeiros passos é realmente em relação ao problema da coleção de joias capixabices, Uhum. primeiro desenhar o conceito, depois fazer pesquisas, aprimorar os desenhos, pesquisar mais desenhos. Então, é uma sucessiva realização de desenhos e pesquisa para aperfeiçoar. Aqui nós introduzimos que será feito um trabalho e o objetivo ele é claro para todo mundo, criar uma coleção de joias, só que nós temos alguns objetivos específicos que vão fazer parte do nosso problema, porque nós, além de fazermos com o conceito capixaba, a gente quer que isso atenda a vários públicos. Então, fazer algo vendável é também o nosso interesse. Em relação ao Matheus, método, Matheus, oi, deixa eu aproveitar e fazer alguns feedbacks para vocês, tá bom? aham, Volta aí, por favor, nos objetivos específicos. aham, O objetivo geral é aonde vocês pretendem chegar. Os, sim, sim, os objetivos específicos são os degraus que vocês vão subir ou os desafios que você tem. Por exemplo, sim, um dos objetivos específicos era conhecer mais profundamente o público ou usuário que vocês pretendem atender, certo? aham, Então, vocês vão precisar resolver isso para chegar ao objetivo geral. Outro, é,
de identificar os materiais, técnicas, instrumentos, processos para produzir a coleção que a gente está pensando, certo? Sim. Então, os objetivos específicos são como se fossem degraus que você vão subir, tem que subir para chegar no objetivo geral, entendeu? Normalmente se colocar três já dá conta do recado, tá certo? Aham. Só uma dica. Beleza. Ok. Então, no caso, eu cometi o erro de não especificar aqui no tópico 2.2, mas ao longo do texto, nesse método, que é a parte mais extensa escrito, lá a gente comenta sobre isso, que a gente tenta usar joias capixabas e o nosso público-alvo são pessoas que já estão inseridas no meio da comunidade de joalheria, pessoas que se interessam. Então eu vou depois refazer aqui a nota. Mas então, o nosso método aqui ele está por extenso, escrito, Uhum, e aqui embaixo eu fiz uma relação, tipo um fluxograma. uhum, As setinhas pretas, elas apontam para passo conseguinte, aquele que vai ser executado após o término do primeiro, e as vermelhas, quando há necessidade de retornar ao passo anterior, mas geralmente para pesquisa. Então, é meio que acaba fazendo um ciclo. Então, uhum. nós temos a determinação do problema, que foi elaborar uma coleção de joias com o tema capixabices. E a de baixo, a gente vai elaborar peças, que foi a nossa parte técnica, realmente desenhando. Aí depois, quando nós partimos para pesquisa, para ver se aquilo condizia, aprender uma técnica diferente de desenho, aprimorar, nós retornamos ao passo anterior e refinamos aquilo. Aí depois passamos de volta. É, e aí a Jordana, ela vai comentar justamente sobre isso, a parte do conceito, no que nós estamos nos baseando para completar aí a sequência do fluxograma. Certo. Pode dizer, por favor, aí, Então, Jordana. Então, determinação do problema, elaboração da peça com tema. Essa elaboração, ela em nível de desenho, não é isso? Isso, exatamente. A pesquisa conceitual é para ver se os desenhos que vocês fizeram está alinhado com aquilo que representa a capixabice. Aí vocês Exatamente. vão As trabalhar consultas. no aprimoramento das peças e aí ainda em nível de desenho, não é isso? Exatamente. Sempre mantendo o nível do desenho nessa primeira parte. Aí Jordana vai explicar a evolução dos passos seguintes. Ah, beleza. Vamos lá. você chegou a colocar as imagens, né? Sim, sim. Eu vou mostrar a evolução das imagens na próxima página. Certo. Então, professor, inicialmente, como explicado na apresentação do trabalho, do primeiro trabalho que nós fizemos das joias, eu acabei desenhando aquilo tudo no mesmo dia da primeira aula que o senhor deu. Então, eu percebi que tinham poucas coisas que poderiam ser mudadas e mais bem trabalhadas, ser trabalhadas na real, e um pouco de detalhes que deveriam ser colocados. Aí, explicando das peças mesmo, desce lá para mim, Matheus, por gentileza. Ok. Essa, por exemplo, que foi um pingente que eu tinha criado, inicialmente me veio à cabeça colocar uma lasquinha de amazonita ou de alguma pedra que lembrasse um pouco o mar aqui do estado, porque eu queria fazer elas com as pedras encontradas aqui no estado. Aí eu dei uma pesquisada e acabei fazendo ela desse jeito aí. Eu não sei se o senhor quer que eu explique qual que é a questão do material. Não, seria bom para a gente dar uma conversada. Então, ela é uma lasquinha de amazonita e tem um adornozinho de tartaruga na frente, preso junto com esse fecho para passar o cordão. É, é, Aí o de, é, fecho, é de metal, é de ouro? sim, o fecho e a tartaruguinha, eles são com ouro. É uma chapinha de ouro.
aí cortada com o formato da tartaruguinha mesmo, presa numa argolinha próximo ao fecho. Uhum. E essa lasca aí, você vai receber algum tipo de Então, eu lapidação? desenhei ela à mão livre mesmo, porque a ideia é que todas as peças fiquem com uma lasca diferente da outra, como se fosse um corte natural, sabe? Mas ela fica bruta ou tem algum tipo Ela de... fica bruta, é uma lasca, é como se pegasse e lascasse ela. Legal. A peça. Inclusive, perdão de interromper, esse detalhamento vai para nossa ficha técnica para montagem do portfólio. Show de bola. Show de bola. Exatamente. Desce mais um pouco para a próxima peça. Certo. Isso daí é uma peça que foi o Matheus que apresentou no trabalho dele. E você quer falar sobre ele, já que você que apresentou, Matheus? Pode ser. Essa peça aí, inicialmente, né, da esquerda para a direita, foi a primeira coisa que eu apresentei. Eu imaginei um grão de café, coloquei sem muita preocupação do que seria exatamente a elaboração e tal. Então, seria um pingente realmente metálico e a pedra, um quartzo fumê, que é bem marronzado mesmo, parecido com o do café, e aí dentro. Só que na segunda tentativa de elaborar uma joia com esse tema, eu já pensei, pode ser algo mais simples. Então eu fiz um pingentezinho ao ouro mesmo. Então para perceber que se fosse ver na perspectiva, a primeira é tipo bem mais grossinha por conta do encaixezinho metálico e a segunda já é mais um pingente mesmo com o formato bem mais simplista. Uma das ideias que eu cheguei a comentar com ele, na real, eu não lembro se eu cheguei a comentar com você ontem, era pegar essa pedra que você tinha a intenção de colocar no primeiro e fazer uma lapidação com essa pedra em formato de grão mesmo. Sim, aí foi quando chegamos ao terceiro desenho, que é justamente essa parte e, e a lapidação ainda está sendo escolhida, a gente vai colocar na ficha técnica também, e vai ser algo mais parecido com o último desenho, vai ser uma pedra mesmo, por exemplo, polida ou com algum tipo de lapidação, e em volta só um encaixe para segurar a pedra. Legal. Veja só, para dar um feedback a vocês também, eu acho que as duas ideias são muito bacanas, tá? Agora eu creio que vocês precisam tornar isso uma unidade, certo? Porque o fruto do mar, a tartaruga lá, ela é a fauna marinha. O café já é a flora. Eu acho que vocês poderiam tentar conseguir fazer um alinhamento para que as pessoas conseguissem entender que tudo fazem parte do mesmo conjunto. Né? Por exemplo, você pode fazer uma série fauna, outra série flora, ou produtos, pode ser assim, frutos do Espírito Santo. Tentar alinhar para que as pessoas consigam perceber visualmente, né, e também pela temática, que isso faz parte de um conjunto só, É certo? porque, professor, como o trabalho está sendo em dupla, ele pegou algumas peças dele e eu peguei algumas minhas. Então, meio que a gente juntou isso. Uhum, Então, essa peça do grão, apesar de ser capixabices, não foi aquilo que eu tive de ideia para fazer o meu trabalho, entendeu? entendi. Maravilha que Peças aconteceu isso, diferentes, entendeu, distintas, Jordana? sabe? Agora, Exatamente. que maravilha! Isso aí é uma oportunidade que vocês têm de tentar experimentar uma competência, que é uma competência que é muito solicitada a quem faz design, Jordana e Matheus. É como que eu posso trabalhar em equipe? Porque senão não tem necessidade de vocês estarem juntos, entendeu, Jordana e Matheus? Sim. Então, Entendo. esse é um trabalho interessante para vocês exercitarem. Como que vocês fariam se vocês estivessem numa empresa, os dois trabalhando junto, e a empresa fizesse isso? E isso que eu sugeri a vocês fosse uma observação do chefe, da pessoa que estivesse lá à frente. Olha, está muito legal, mas como vocês fazem para a gente tentar gerar uma unidade aí?
certo? Eu não sei, talvez pode ser unidade Entendo. pelo metal, pode ser unidade pelas gemas, pode ser a tentativa de nomenclatura, certo? Então é uma grande oportunidade de vocês experimentarem isso. Porque se por acaso não der certo, ninguém perde emprego, entendeu, Jordano e Matheus? Lá fora, Entendi. lá fora seria complicado. Então, Entendi, aproveitem a entendi. oportunidade e experimentem. Como que a gente faz com duas ideias geniais, maravilhosas, distintas para tornar elas fazendo parte do mesmo universo? Certo? Como que a gente faz isso? Então, esse é o desafio que vocês têm. Por isso que eu estou tentando, que eu uso essa estratégia da feedback, entendeu? Então, mais, Entendo. Entendi, mais do isso é que a ótimo. Mais do que a capacidade das coisas legais que vocês fizeram, é a tentativa de experimentar uma competência que é muito exigida no mercado. Como que a gente faz para trabalhar em equipe? Né? Com pensamentos distintos, múltiplos. E eu tenho certeza que vocês conseguem. Não é? Bom, muito provavelmente a saída que a gente vai encontrar é, já que tem uma mistura entre peças com metal e gema e outras só com metal, a gente vai optar por fazer 2 ou 3 linhas da mesma coleção. Uma só com anéis, brincos e colares metálicos e outras com os mesmos, só que só com as pedras. Aí separa fauna, flora, É, cenários. isso é um ponto que vocês precisam hoje discutir e pode entrar no trabalho. Que vocês perceberam, ou então houve orientação de que vocês conseguissem fazer algo que tivesse, pertencesse à mesma família. Né? Inclusive, professor, Sim, eu já estou desenhando algumas peças do trabalho final. E depois eu queria até conversar com o senhor sobre a ideia que eu tive do conjunto de peças, tá? Legal. Enfim, essa aí. Você vai falar sobre, Matheus? A sua peça? sim, sim. Essa aí é a peça que eu venho desenvolvendo desde a primeira aula. E vou chegar em algum lugar. A peça, hoje mesmo eu desenhei uma, por isso que não foi para o trabalho, do jeito que foi apresentado com aquele dado de bolas. Fazer algo bem mais simples. É, Pegar a gema que eu quero, fazer ela em formato de esfera e esse formato da panela, que é um pouco irreal, né, um tanto meio inviável de ser produzido, fazer como se fosse uma cápsulazinha, para ficar mais simplista e mais apresentável. Mas a evolução dessa peça até agora foi essa aí. estávamos discutindo esses dias sobre como que ficaria a questão da gema que iria dentro da panela, sabe? Aí eu tive a ideia dessa última imagem, de por dentro ela ter sem cone, assim, para poder encaixar a peça, a pedra, no caso. Uhum. E eu tive uma ideia de como fazer essa parte da panela em algum metal, que é aquela de esculpir a panela em um isopor e colocar fazendo um molde de argila ou qualquer coisa que possa prensar e ficar o molde certinho. E daí depois jogar o metal quente para derreter lá dentro o isopor e ficar com o formato da panelinha. Legal. Vocês podem ver também o cubo de bola. Acho que é assim que chama, de cubo de bola. Que Sim, é para você fazer uma chapa e martelar ele. Deixa eu ver se é cubo de bola. Sim, essa é a técnica, inclusive, do. Eu não vou dizer versão final, mas a final até agora, dessa mesma joia aí. A pedra, a gema, vai ser uma esfera polida e aquela semisfera com côncava com a pedrinha dentro. Veja só, eu vou pedir a vocês. Só um momento aqui, pera um pouquinho. Ok. Tá, desapareceu. Ah, tá aqui. É, eu vou interromper sua apresentação, mas você volta, tá bom, Matheus e Jordana? Só para mostrar para vocês Certo. um objeto.
Tá vendo aqui o que é o cubo de bola? Aham. Então, esse aqui você bota uma lâmina e tem umas ferramentas que aponta também qual que é essas ferramentas aqui, tá vendo? Então aí você bate com ele e ele vai dependendo do formato que você quiser, ele vai virando a calota, entendeu? Você pode fazer um lado, depois outro e solda, né? Faz lixa, dá o acabamento e depois você corta onde você quiser. Pode voltar. Ok, vou retornar aqui. Entendeu, Matheus? Bom, então, esse cubo de bolas, ele era bem a minha ideia, que eu estava pretendendo utilizar, até por conta da viabilidade mesmo. Você, inclusive, tinha falado sobre o formato dessa panela ser um tanto Uhum. complexo de se fazer. Aí eu pensei, putz, realmente, pode ser feito algo mais simplista. Uhum. Então, essas três imagens aí vão para o portfólio, porque representa a evolução, mas a última representação da joia provavelmente vai ser essa que eu estou comentando. Que na próxima aula eu posso mostrar para o senhor, então enviar para você ver o que eu havia pensado. De qualquer maneira, Matheus, o desenho esse desenho, especialmente o desenho do meio, você deu uma evoluída muito legal nele, né? Naquele que você Sim, apresentou. sim, sim, porque tipo, só observando o primeiro quadro pro do meio, tipo, dá uma. Realmente eu comecei a pensar em como seria feito, até porque sai de algo bem simples para algo um pouco mais elaborado, mas aí segue uma aprimoração. Tá bom, ficou muito bom. Ok. Aí, dando continuidade aqui, tem a referência. E voltando a que a Jordana estava explicando, dos processos aqui, seria realmente isso. A etapa final seria a entrega do projeto e a criação do portfólio. A nível de entrega de trabalho, porque como no próprio texto eu fiz uma passagem ali, tipo, não acaba o design. Provavelmente ainda vai ter uma série de redesenhos dele para aprimorar cada vez mais. E cada etapa dessa aí representa um ciclo mesmo. Então, seguindo a nossa metodologia, é desenhar, pesquisar, redesenhar e sempre voltar ao passo anterior e da metade para o final começar a apresentar para as pessoas. Show. Com a provocação do público-alvo, vai chegar um momento em que nós vamos começar a mostrar para eles, para realmente verificar a aceitação, coletar alguns dados, realmente estatística. Show de bola. É isso aí, veja, Matheus e Jordana. A ideia, a ideia é que vocês realmente consigam compreender e experimentar que o design ele é algo que é sequencial, é algo dinâmico, é algo que precisa ir e vir o tempo todo para conseguir chegar numa proposta final. Agora, ela sempre nasce da intuição. Vocês estão vendo que vocês estão fazendo críticas sobre uma ideia inicial que tiveram. Estava na cabeça, botou no papel, e aí, só que a crítica que vocês estão fazendo é uma crítica especializada, porque vocês estão dizendo para quem observa quais os critérios que vocês usaram para criticar o próprio trabalho, né? E aí vocês estão criticando baseado em técnica, baseado no formato, baseado na estética, baseada na possibilidade de atender a demanda de um futuro possível usuário, certo? E isso faz com que o objeto final tenha uma qualidade muito próxima da aceitação e da possibilidade de reproduzir e etc. Desculpa, peço desculpa, é telefone de propaganda. Então, aí eu acho que o caminho é esse aí mesmo. O caminho é esse mesmo e penso de vocês darem continuidade
e verificando esses detalhes. Agora veja só, uma coisa que vocês podem fazer, chega uma certa hora que vocês podem pegar o objeto e fazer subdesigns, né? Subprojetos. Por exemplo, um projeto é como que eu vou preparar o ouro, ou o metal que seja. Outro projeto, como que eu vou preparar a gema. Só que dentro desse aí vocês podem ter uma série de outras especificidades que vocês precisam pesquisar e verificar para ver a viabilidade. Outro projeto um outro subprojeto. Até que ponto o que nós estamos fazendo tem uma qualidade estética aceitável. Então aí vocês arrumem e procurem saber para vocês poderem ter uma posição baseada em alguma coisa concreta. Mas parabéns pelo trabalho. Vocês estão vendo que ele vai crescendo o tempo todo. E vocês podem sim, por favor, me procurar quando a gente termina as exposições ou em qualquer outro momento para a gente ver o que vocês acharem que precisa conversar comigo. Não tem problema não. Tá bom? Certo. Agradece. Foi um pouquinho longa a apresentação, mas em decorrência dessa explicação aí de passo a passo. Te agradeço o feedback. É isso aí. Espero que vocês consigam internalizar a ideia de etapas, de momentos, como eu falei na aula passada, né? As escolas de design tinham uma dificuldade muito grande de lidar com isso. E uma das formas de lidar com isso é tentando conversar sobre a metodologia, o que faz passo a passo. Não tem uma perfeita, tem aquela que cada um pode utilizar. Mas a princípio, 3 atividades elas são necessárias, tá? Que eu falei com vocês de uma vez passada, que é a atividade de análise, que você identifica o problema e torna a sua ideia, traz para o meio do mundo, por desenho que seja. A outra atividade, que é a atividade de síntese, que uma vez identificado o problema e uma vez que você tem algo existente, você começar a fazer pela lógica, achar uma solução. Certo? E no fim você faz a avaliação, esse objeto atende ao que o usuário precisa, demanda, as suas necessidades, seus desejos? Certo? É possível executar isso aí? Se você para com a proposta. Agora, nunca vai acabar. Certo? Só que o que determina o tempo é um prazo de entrega. Certo? Mas parabéns. Certo. Agradeço. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para o próximo. O Lucas saiu. Saiu, né? Helena, Eu acho que sim. Helena, você está melhor? Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. Estou com uma pedra na vesícula, esperando para operar. Mas estou bem, assim, nesses dias não quero ficar para trás com minha proposta, queria consultá-la com você. Porque eu me atrapalhei um pouco na hora de representar a peça, porque eu vi que eu escolhi uma peça que tem uma origem vegetal, como se fosse você imitar a natureza na peça. Se você quer apresentar alguma coisa ou quer falar depois, o que você está... Qual é a sua ideia? Sim, eu falo quando você me dar o momento. Fique à vontade, pode começar. Quando você sugeriu ler as metodologias, eu acabei lendo as metodologias que você mandou, achei super interessante, porções de cada uma, né? Fui tomando conteúdos de cada uma para poder montar futuramente o portfólio. Quando você perguntou sobre a metodologia de projeto que mais se adequa, eu acabei escolhendo uma, né, que se chama da Elizabeth Olver. Não sei se você se referia a isso especificamente, sabe? Qual que foi? Desculpa. Tem uma metodologia da Elizabeth Olver.
Sim, Você pediu analisar aquele trabalho de TCC onde eles haviam trabalhado com 4 autores. Eu li o livro A Síntese do Munari, né? sim, Eh, Fui extraindo coisas muito interessantes de cada um. E depois está Elizabeth Olbert, trabalha com desenvolvimento, onde eu me senti atraída por isso, porque ela fala de um item que é a inspiração, fala do conceito, então achei mais adequado para um trabalho onde você já está partindo de algo que inspirou fortemente você, sabe? uhum, Não tanto de demandas do mercado, sino uma coisa mais autoral, sabe, assim. Eh, e me atrapalhei na parte da representação, porque minha dúvida é a seguinte: eu deveria, mesmo que for uma forma orgânica, deveria poder representá-la em todas as suas vistas, né? Lógico, né? sim. Eu acabei desenhando, aí não acabei incluindo no que eu mandei, mas eu poderia, de alguma forma, mandar o que eu consegui fazer. Agora, ela tem problemas lógicos de problemas técnicos, sabe como? O fechamento do material, se vai ser um braçalete, como que ela vai se posicionar no corpo, sabe? Veja só, Helena, nós estamos num processo de aprendizado que é para o projeto. Então, Aham, cada equipe ou cada indivíduo vai ter um processo evolutivo distinto do outro. O entendi. importante é que você tente fazer, mesmo que você não consiga entregar plenamente a atividade que foi pedida naquele momento, entendeu? E aí, Sim, eu estou tentando acompanhar todo, porque estou achando muito interessante todo, assim, eu sou das artes plásticas, então você é minha matéria preferida, entende? É minha área de conexão com a gemologia, mesmo que me pega num momento meio complicado, sabe? Mas não quero imprimir os livros, tem uns contenidos increíbles, sabe? Tem um alimento muito grande ali pro futuro desenhador. Sí, después vou perguntar para você como desenvolver a ideia tecnicamente, sabe? óbvio, ok. Você quer Em, apresentar algum desenho que você fez? sí, pena que eu não fotografei, não preparei um arquivo assim para mostrá-lo agora, ou seja, mas logo que não terminar a aula ou no decorrer, eu consigo enviar algo, sabe? Algo Ok. para ver de que estou falando, ou alguma foto, sabe? Uma foto da peça da natureza que despertou a inspiração. Uma fotinho, sabe? Certo. Deixa eu... Só para me comunicar com você a nível de que estou acompanhando, entende? Estou conseguindo, tentando aplicar todo esse conteúdo maravilhoso que você passou para uma materialização de algo, sabe? certo. Eu vou aproveitar a sua abordagem, Helena. E eu não sei se eu falei para vocês sobre a questão eh, da linguagem. Eu falei de vocês desenharem, mas eu acho que eu não falei de uma forma geral. Deixa eu apresentar aqui. Se eu estiver apresentando uma coisa que eu já falei com vocês, aí vocês me interrompem, tá bom? Acho que vale a pena a Ok. gente. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Já está em tela aí para vocês já? Tá sim, professor. Tá, veja só. Isso aqui eu trabalhei com o pessoal dos anos 2, mas acho que vale a pena conversar com vocês. Eu já mostrei esse gráfico para vocês? Acho que não. Não? Acho. Não. Não, legal. Então deixa eu conversar com vocês, porque eu acho que cabe essa discussão. Olha só, eu estou falando aqui do campo da comunicação e expressão, especialmente no setor de joias, tá? Então, a meu ver, vocês têm, ou o projetista tem uma ideia na cabeça e precisa tornar essa ideia uma joia. Então tem um caminho a percorrer, certo? E esse caminho, ele passa por uma forma de se expressar, uma forma de comunicar isso aí. A meu ver,
existem duas linguagens para trabalhar isso. Uma linguagem técnica e uma linguagem persuasiva, certo? A linguagem técnica, ela é destinada à reprodução, certo? Ela é concreta, ela é execuível. O que quer dizer isso? Ela se destina a informar, dar uma instrução, uma orientação para quem vai reproduzir aquele objeto que está sendo criado, que pode ser o próprio projetista ou pode ser outra pessoa, certo? A linguagem persuasiva, por sua vez, ela tem o objetivo de persuadir, de mostrar, esclarecer, tirar dúvida, principalmente de clientes, usuários e o mercado. Então, essas duas linguagens, elas têm formas de expressão distintas. Elas podem tanto acontecer numa expressão 2D, que é essa tela aqui do computador, por exemplo, uma folha de papel. A dimensão, altura e largura significa 2D. Tanto numa forma tridimensional, ou 3D, que é o objeto no espaço, que aqui a gente não tem como fazer porque é plano. Mas você pode fazer uma perspectiva, por exemplo. Certo? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, 2D são os gráficos 2D, projeções ortográficas e perspectiva, que podem ser analógicas, feitas no papel, ou digital, feito por meio do computador. Ou pode se montar os modelos 3D. E esses modelos eles podem ser tanto físico, maquete, mockup, protótipo, quanto digital, certo? Feito no computador. Aqui tem alguns programas que usam, mas eu não vou falar deles agora não. Então olha só, por isso que quando nós estamos expressando o detalhamento, o nível de detalhe vai depender aonde que eu esteja neste gráfico aqui. Esse gráfico começa com esquemas, pequenos desenhos, esses croquis ou esboços vão avançando, e aí você chega num desenho de um modelo, e ele vira um modelo virtual de 3D ou um modelo físico para depois virar joia. Certo? Então esse nível de detalhamento vai variar de qual nível eu estou. Então eu vou conversar com o professor ou com qualquer pessoa sobre uma ideia inicial. Eu não preciso mostrar uma modelagem física, virtual. Eu posso mostrar um esquema. A mesma coisa se eu for conversar com quem vai produzir essa joia. Certo? Eu estou com uma ideia aqui e tal. Você não precisa fazer um material com alto nível de detalhamento. Agora, com a evolução, que é um desdobramento, isso vai ampliando seus objetivos até chegar no final. Então, aqui eu coloquei um desenho técnico, que ele está aqui em cima da linguagem técnica, tá? E aqui embaixo eu coloquei um desenho virando uma joia no programa de elaboração 3D, de modelos virtuais, e também um desenho bidimensional, que é uma pintura, uma ilustração de uma joia, aqui feito com pincel. E pode também ser feito um modelo físico, certo? Só para vocês terem ideia, ó. Eu peguei isso de um livro. Aqui, o primeiro esboço é para fazer um desenho, para pegar uma planta, um exemplo da fauna, da flora, um exemplo da flora, que é provavelmente uma planta tropical. Aí você tem aqui uma tentativa de desenhar. Então são rabiscos, que é muito próximo lá ao desenho. Bom, aí eu posso pegar esse rabisco para tentar ver qual cor que tem. Então o objetivo aqui é ver a cor. Então pegou o lápis e começou a fazer um esquema de cores. Bom, depois faz um estudo da composição. Se vocês repararem, esse aqui tem ponta, mas aqui já não tem mais. É uma tentativa de estilização. E a estilização surgiu quando foi necessário fazer as moedas. Então eu tinha que colocar na moeda o rei, aonde que era a região que daquela moeda vinha, né, a vitória, as potências daquele reinado. Então, dentro de um círculo pequeno, de 2, 3 centímetros que seja, tinha que colocar todas as informações. Então,
tinha que eliminar uma série de detalhes e tentar trazer o que era mais importante para, de uma forma simples, sintetizar a ideia. Então, aqui tem a composição, que é a organização dos componentes num todo, certo? E aí isso aqui evolui. Tá? Você vê que há um detalhamento, que os riscos começaram a sair, a linha começou a ficar mais reta e isso evolui. Aqui já não tem mais nenhum rabisco, já tem um sombreamento, uma cor próxima, alguns detalhes aqui de gravação, né? Mais ou menos mesmo os tamanhos. E aqui é o estudo para o desenho definitivo e técnico. Em seguida, o desenho técnico, tá vendo? O rosto, o desenho desenhado geometricamente, preso numa orelha para a gente ter ideia da proporção. Certo? E na seguinte, com todas as medidas, especificações que eu falei para vocês. Aí eu trago de novo o trabalho do Gustavo, que ele recebeu isso de alguém lá de Londres. Ele é brasileiro, então com esse desenho técnico, da linguagem técnica, ele pôde produzir, confeccionar a joia. Né? Se vocês olharem aqui, tem a mesma quantidade de furos, as medidas são iguais, e aí ele chegou lá. Certo? Então eu tô trazendo para vocês, porque é uma coisa que vocês precisam se posicionar. Em que etapa eu estou? Ela é mais próximo da ideia, por isso que meus desenhos eles têm um menor detalhamento. Eu estou fazendo isso para apresentar ao confeccionador da joia, quer queira artesanal ou industrial, ou eu estou fazendo isso para mostrar forma, convencer as pessoas de uma boa ideia. Certo? Então, quando vocês forem apresentar para mim, né, especialmente lá no final, vocês precisam dizer, olha, nós estamos apresentando isso com a linguagem técnica e com a linguagem persuasiva em tal nível, certo? Porque aí se compreende o detalhe da expressão, tá certo, Mateus, Helena e Jordana, o que eu estou falando para vocês? Então, por isso que às vezes não vale a pena você se debruçar e fazer um desenho extremamente detalhado no começo, porque é estudo. Então, você vai levar um tempo danado tentando por uma coisa que pode sofrer uma série de alterações. Agora, quando você vai avançando, vai procurando saber o que o usuário pensa, vai procurando saber se é possível executar isso, que tipo de metal, que tipo de técnica, que tipo de gema, e aí você vai tomando mais decisões precisas, aí você vai fazendo o desenho de forma mais definitiva. Tá bem? Entendeu, Helena? Entendi. É uma linha mais... eu não sei que ela é mais fácil de trabalhar, mas ela... É um trabalho mais compreensível, de certa forma. Uhum. Em vez de você precisar ficar fazendo um retrabalho constante, procurando uma perfeição que às vezes não existe. Uhum. Por isso que, assim como a joia se destina a um usuário, o desenho também. Para que eu estou fazendo esse desenho? É para eu passar para o confeccionador de joia, o Orives. Então, ele tem uma forma de ser apresentado. É para passar para a indústria produzir. Eu tenho uma forma de colocar isso. Não, isso aqui é para sair no catálogo da revista. Ou é para eu fazer uma pesquisa de aceitação. Você não vai mandar um desenho técnico para que as pessoas aprovem isso, porque não tem sentido para eles, entendeu? Então, por isso que também não precisa se envergonhar do desenho. O desenho ele está ligado a uma fase, seja ela mais próximo da ideia ou mais próximo do objeto final. Tá bem? Ô professor, Pois não, Helena. você falou na aula passada que também na representação a gente tinha que aumentar bastante, né? Aumentar a escala
do É, desenho, né? se você pode aumentar ela nas fases que antecedem o desenho final, porque quando você manda o desenho final, o mercado prefere ele na escala natural. Por quê? Ah, é mesmo, com a medida certinha, réplica. Porque eles Sim, entendi. colocam a joia em cima do desenho para ver se está funcionando ou não. Agora, os Aham. desenhos que antecedem isso, para você estudar os encaixes, Estudar as formas. você pode fazer Aham, as maior entendi. entendeu? Uhum. Que aí é como se você estivesse trabalhando no microscópio. Isso dá para entender a forma no começo, quando a gente está lidando com a forma, né? Uhum. Sim, muito bom. Então a ideia é que, sabe, Helena, você que vem do mundo da arte, uma das poucas é, uma diferença significativa é que o artista ele simplesmente pode fazer uma obra e entregar ela. Ó, essa é a minha obra. Tá bom, não tem problema nenhum fazer isso, não importa o tamanho, o material que usou, essa coisa toda. Mas o design ele tem obrigação de fazer algo que possa ser reproduzido. Entendeu, Helena? Sim, entendi. Eu até li no material que você mandou, nas metodologias, onde você também explicou assim sobre joia de autor, joia artística, a joia do designer. Aí eu me esclareci sobre as formas de trabalho que poderia ter alguém que cria só uma obra também ligada à estética, que a pessoa já trabalha na arte, pode ter uma, não é? Um paralelo ao que a pessoa já está trabalhando em outras artes. Eu vi um material muito bom em relação a isso. Eu entendi Então, como isso podia não. participar. Ninguém eu não estou colocando que um é melhor do que o outro, não. Só estou mostrando que há uma. Não, não, claro. São como competências diferentes. Agora, Eh, veja só, foi isso que aconteceu lá na escola de Barral, sabe, Helena? A Eu sei, escola. eu estudei isso quando estudava artes, porque se juntaram todas as artes na Bauhaus. Todas, né? Até a cenografia, a música, todo ao mesmo tempo, Então, se influindo, né? uhum, e eles faziam o seguinte, por exemplo, vamos desenhar, vamos projetar um móvel. Aí ele pegava um marceneiro que sabia fazer móveis, um moveleiro, e juntava com um escultor, entendeu? Aí discutam aí. Maravilhoso. E aí o que saía muito melhor do que tinha anteriormente, porque um tinha uma percepção mais da estética, o outro tinha a percepção mais do processo de construção, de fabricação, né? Então essa Uhum. junção dava tal, pegava um artista visual, um artista pintor de quadros, juntava com um gráfico que produzia lá a tipografia, acabava gerando coisas maravilhosas, entendeu? Agora, a escola era voltada para tentar fazer Artes e ofícios, não é? Artes e ofícios isso aí. juntas. Lá a tentativa era como que nós podemos fazer objetos que possam ser reproduzidos em escala, em série, certo? E aqui eu tô fazendo a mesma provocação, entendeu, Helena? Que Sim, vocês façam um objeto que possa ser reproduzido, quer queira na forma artesanal, quer queira na forma industrial, pouco importa, certo? Porque eu tive a oportunidade de participar, quando eu estava na gestão do programa de design lá em Alagoas, de contratar designers para ir para as comunidades de artesãos. Então tinha lá os artesãos que usavam palha para fazer objetos. Aí mandava para lá um design que sabia trabalhar muito bem com moda. E aí eles sentavam e discutiam para ver o que eles podiam fazer com aquela palha que eles faziam tradicionalmente esse objeto ou aquele objeto. Então saiu coisas sabe que muito. tem até na Bauhaus essa experiência de mulheres que faziam tecido, não é? Faziam tapetes, cerâmica, tudo era interinfluído assim. Sim. Então, a ideia é que. Só que a ideia do fazer como design, Helena, é uma ideia menos divulgada, menos trabalhada do que fazer como arte.
Então, só numa disciplinas específicas como essa aqui, entendeu, Helena? Sim. Porque quando você... No livro que você recomendou do Bruno Munari, ele fala que não, que o processo criativo também, mesmo que ele é impreciso, ele não é desorganizado, ele não é Sim, assim, que se precisa de um processo mesmo, que nem uma receita para chegar a um resultado, assim. isso aí. Não é todo tão anárquico, né? Agora, eu tenho sempre uma preocupação de trabalhar uma temática dessa, ela ficar no campo da abstração. Por isso que eu peço que vocês façam inicialmente uma ideia que vinha na cabeça, que eu chamo de hipótese projetual, para que vocês possam refletir sobre essas teorias, sobre algo que vocês já fizeram, certo? Que aí você pode relacionar com mais concretude e me parece que isso fixa melhor na aprendizagem. Uhum. Com algo que vocês já fizeram, você diz, algo prévio assim, Então, ou quando falam, por exemplo, tentar diferentes materiais, colocar como em crise aquela ideia inicial. uhum, isso aí. Uhum. Porque isso que se chama poiesis, talvez você saiba bastante o que é isso, que é o tirar do não ser para o ser. Né? Tirar da imaginação e trazer para esse mundo. Porque não adianta você ficar pensando uma joia. Ela tem que sair da sua cabeça. Porque se não sair da sua cabeça, ela nunca vai se concretizar. E como é que sai? Às vezes é um texto, às vezes é um risco, às vezes é um esquema, sei lá o que, mas tem que sair da cabeça. E isso aí vocês fizeram no início dessa disciplina. Tiraram uma ideia da cabeça, fizeram lá um capixabis, como a Jordana e o Matheus apresentaram aí. Agora, com a evolução, é, os desafios vão ficando mais desafiadores, né? Mais difíceis de realizar. Por exemplo, essa ideia que o Matheus e a Jordana tiveram, eles estão com a difícil tarefa de tornar isso algo para parecer que pertence à mesma família. Né? Senão vai ficar um belo grão de café e uma bela tartaruga no fundo do mar, só que vão ficar seres separados. São lindos objetos, porém não integram, não tem uma unidade. Né? Unidade no sentido de fazer parte de um todo. Então, essa vai ser a tarefa mais dessa fase deles. Né? E aí, cada um, de acordo com o seu desenvolvimento, vai passar por outro. E vocês estão com um desafio maior ainda, que é representar. Tá? Eu compreendo profundamente o que vocês estão passando. Mas só tem um jeito, tá, pessoal? Desenhar, 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 desenhar. Pronto. Não tem outro jeito. Se não fizer assim, não sai nada. Tá bem? Aqui fala de uma que registra num diário gráfico, um caderno de esboços. O desenhista vai colocando anotações, ideias, pensamentos, né? Todo vai. Isso aí. Isso a técnica de design chama de sketchbook, né? Que é um caderno que você vai fazendo as anotações, vai fazendo as evoluções. Né? É legal, o sketchbook é legal para... É uma boa base para o portfólio acadêmico que eu estou pedindo a vocês. E Matheus e Jordano, o que vocês escreveram ali já é o trabalho final para mim, tá? Legal? Eu acho que vocês já estão no caminho legal. Sim, sim. Eu tenho um outro arquivo em Word só para colocar outras exigências da BNT, mas a ideia foi essa, a gente está esquematizando já. E as únicas páginas que a gente vai adicionar são as com a ficha técnica, para deixar mais formalizado. Ok. E vocês sabem que precisa fazer um vídeo, né, vamos falar assim, de apresentação do projeto de vocês, né? Beleza? Um vídeo? Porque são três notas.
4 pontos é desses exercícios que eu peço sala a sala. 3 pontos é do portfólio acadêmico. E outros 3 pontos é um vídeo, né? Que é um vídeo falando da joia, como vocês conceberam, o que é, certo? E é o portfólio acadêmico feito de uma forma a vender essa joia, a apresentar a joia, entendeu? Que vocês estão trabalhando. Certo? Pode ser como vocês quiserem. Pode entrar em um local, pode gravar vocês falando no celular, pode fazer uma apresentação em PowerPoint, que vocês acharem mais interessante, tá? Ah, entendi. Certo? Isso é entrega. Vamos trabalhar com isso então o mais rápido possível, né? Então, depois eu vou colocar lá como faz um vídeo em PowerPoint. Você sabia que é fácil fazer? Um vídeo pelo PowerPoint? Dá para fazer uma apresentação legal pelo PowerPoint. Ah, sim. Tipo, upar o vídeo na apresentação e deixar tocando, né? Você faz o vídeo todo. Também. Eu só fiz isso uma vez, eu teria que pesquisar mais, mas... Não, eu tenho um tutorial pronto, vou mandar para vocês. Ah, ok. Certo? Que aí vocês podem fazer pelo PowerPoint. Porque PowerPoint normalmente todo mundo tem em casa, né? Então não é complicado. Sim. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui e fico à disposição de vocês se vocês quiserem me chamar para uma pergunta específica, uma apresentação específica, tá bom? Tudo bem, então. Provavelmente agora a gente vai começar a ver